Olá, sejam bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andreoli. Eu sou a professora Gabriela Breg, estaremos juntos nesse episódio de hoje para explorarmos a aprendizagem das nossas crianças e dos nossos adolescentes e tudo o que impacta no desenvolvimento físico, intelectual e emocional dos nossos pequenos. E ainda a relação das famílias, nas rotinas de estudo, o uso de telas, o desempenho escolar e muito mais. Fiquem conosco para insights valiosos, histórias inspiradoras e muita informação de qualidade. Hoje recebemos, com muito carinho, Heloísa Caram, ela que tem mestrado em Educação pela UFSC, especialização em Neuropsicopedagogia, bacharelado e licenciatura em Pedagogia e Ciências Biológicas, é educadora parental e tem experiência com mais aí de 17 anos na educação. Antes de iniciarmos, vamos dedicar esse momento especial a Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, neste dia te pedimos paz, sabedoria e força. Nos ajude a olhar o mundo com os olhos cheios de amor, a sermos pacientes, compreensivos, justos, calmos e alegres. Queremos ver teus filhos como o Senhor mesmo os vê e ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Elô, seja muito bem-vinda. Que alegria. Obrigada por aceitar o nosso convite. É uma alegria imensa te receber aqui. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É com muita alegria que eu venho trazer um pouco das orientações que com certeza vão estar fazendo a diferença na vida das famílias que vão estar nos ouvindo aqui. Perfeito. Bom, a gente vai começar então. E eu queria que tu começasses falando um pouquinho sobre essa rotina familiar, né? Hoje a gente vai falar muito sobre rotina, sobre a importância das rotinas na vida das crianças, na vida de todo mundo, né? Rotina é importante, criar esse hábito, desenvolver esse hábito desde bem pequenininhos, né? E o impacto dessa rotina no desenvolvimento das crianças, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. É muito legal falar sobre isso, Gabi, porque é a parte prática, né? É a parte prática de gerenciar o tempo na rotina que precisa estar acontecendo, tanto em famílias que têm crianças, quanto famílias que têm adolescentes. Então, de uma forma geral, a gente precisa, como pais, se posicionar e gerenciar esse tempo e organizar essa rotina. Então, é importante que a gente pense que a criança precisa de algumas coisas para ter um bom desenvolvimento, né? Então, essas coisas que são relacionadas ao sono de qualidade, a alimentação, que tem que ser saudável, um tempo dedicado àquela alimentação, o tempo de estudo, né, aquele momento que é de aprofundar aquele conhecimento que foi já desenvolvido na escola, ou resgatar aquilo. Então, esses momentos, eles são muito importantes que a gente consiga colocar atividade física dentro dessa rotina para a criança. E nós, como pais, a gente tem que se responsabilizar, né, de estar organizando essa rotina para que dê conta dessas necessidades. E aí, quando a gente consegue cumprir isso e colocar isso ao longo da vida da criança e do adolescente, aqueles bons hábitos ficam, né? Então, a gente sabe que a criança vai conseguir, lá quando adulto já, ter esses hábitos bem desenvolvidos e manter isso para uma vida. Então, eu acredito muito nessa nossa capacidade, assim, de trazer esse bom caminho, né, que se perpetua depois ao longo da vida da criança. Porque quando os bebezinhos nascem, a gente fala muito de rotina, né, da importância de rotina, a rotina do sono, a rotina, né, do mamar, a rotina. Então, isso é tão importante que a gente perpetue essa questão da rotina e como um hábito, construção de hábitos mesmo, né? Exatamente. E que aos poucos vai envolvendo toda a família. Porque à medida que essas crianças vão crescendo, vai começando tarefa da escola. Sim. Tempo de qualidade com os pais, né? De construção de memórias. Então tem muitos momentos desse desenvolvimento dessa criança, né? Lá na primeira infância, na segunda infância, na adolescência. É claro, a rotina vai mudando, as necessidades dessa criança vão mudando também. E aí os pais vão se adequando para garantir, né, que esse desenvolvimento da criança seja o mais, assim, integral e holístico possível. Eu acho bem legal, assim, falar do quanto essa previsibilidade na rotina. Então, a criança que sabe, né, e o adolescente que sabe, das 9 às 10, qual é a minha responsabilidade aqui, né? O que eu tenho como necessidade? A hora do dever. Então, sempre ter esse momento bem especificado ali, né, na rotina deles. E eu acho isso muito importante porque a gente está falando ali
de previsibilidade. Gestão do tempo. E de previsibilidade, assim, até para que as coisas não precisam ser sempre ditas e pedidas e solicitadas. A gente tem ali já um combinado da nossa casa, de como funciona. Então, isso facilita muito para a família. Né? Na verdade, é difícil estar implementando o começo, mas depois que isso tem já bem estabelecido, facilita e traz leveza para a família, né? É claro que é um movimento muito ativo dos pais, do educador, do adulto, né? Que eu falo que é adulto preparado. A gente precisa se preparar e organizar isso, trazer para as crianças como nossos combinados familiares, assim. E uma coisa que é interessante é que a gente entenda que o aprendizado, para ele acontecer, a gente precisa que as crianças e adolescentes estejam mais estáveis, né? Mais tranquilos, no sentido equilibrados. Quando a rotina é muito confusa, a gente gera muitos desconfortos ali. E quando a criança ou adolescente se depara com o aprendizado, ele precisa ter esse equilíbrio para lidar com aquele novo. Né? O aprendizado é uma coisa nova, que dá uma desequilibrada. E para ele aprender, ele precisa reequilibrar. Então, a gente precisa ter eles mais estáveis para que, de fato, eles estejam dispostos a aprender coisas novas. Né? Então, a rotina ela é fundamental. Ela é fundamental. Perfeito. E propiciar isso desde a primeira infância como oportunidade de desenvolvimento de habilidades é muito importante, né? E aqui eu queria que tu falasse um pouquinho daquelas habilidades, principalmente as socioemocionais, o quanto a gente consegue desenvolver isso com a própria rotina, né? Sim. A questão da paciência, a questão do esperar o tempo do outro, a questão, né, da capacidade de lidar com uma frustração, né? A questão da autoestima. Então, essa criança entender que agora é o momento, de repente, do papai e da mamãe fazerem determinada coisa, eu vou ter que esperar um pouquinho, porque, né? Então, tudo isso a gente acaba desenvolvendo essas habilidades sociais e emocionais, né? Sim, a oportunidade que a gente tem dentro de casa, Gabi, de ensinar essas habilidades deles é gigante. Na verdade, que começa em casa, né? Depois é que a gente... eles começam a ter relações em outros ambientes, perfeito, né? Essas situações, elas são oportunidades, né? Eu sempre falo isso. Os erros, as dificuldades que a gente encontra em casa são uma oportunidade de ensinar. Então, a gente tem que estar ali pronto e disposto a realmente ensinar para a vida, não é resolver aquela situação ali só. Né? A gente está ali, por exemplo, uma criança que está querendo ficar mais tempo na tela. Então, aquilo ali é uma situação em que eu vou justamente é uma oportunidade de gerar um aprendizado. Então, tanto relacionado a uma frustração, como aos limites, às regras. Então, a gente está ensinando coisas ali. E por isso que muitas vezes a gente quer resolver só o problema, né? Então, de repente vai ficar mais tempo, então me deu, e aí resolve o meu problema agora, mas eu não estou construindo essas habilidades para o futuro, né? Então, essas habilidades socioemocionais é bem interessante, assim, que os pais saibam, que é uma informação que eu acho que todo mundo deveria saber, Gabi, é que a gente desenvolve essa região aqui do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, até os 21, até 24 anos. Então, até o adolescente, o jovem, né? Que já é jovem, ter isso desenvolvido, ele precisa de muito estímulo, de muita paciência dos pais, de muito modelo de qualidade. Como que eu resolvo essa situação? Porque a gente aprende na vivência, né? Então, o nosso modo de aprendizado, hoje, com tudo que a gente sabe de neurociência, é que a gente aprende através de modelos e de vivência, de experiências. Então, cada situação que acontece é uma oportunidade da gente permitir que eles aprendam uma coisa nova. Então, sobre empatia, é quando ele se depara com uma situação que ele precisa ser empático com o outro, e aí vê o meu pai ou minha mãe sendo empático, eu tô vendo eles serem. Então, eles são o meu modelo. Assim, eu tô aprendendo a ser também. E é claro que não acontece esse aprendizado de uma hora para outra, né? Então, a gente tem que ter essa noção como pais que não é porque eles viram eu sendo empático uma vez que eles vão aprender. Sim. É um processo. Até porque a criança acaba reproduzindo comportamentos, né? Exatamente. Então, se esses modelos, se esses exemplos são bons exemplos, bons modelos, né? Já é um ponto de partida bem importante, muito assim. Importante. Porque ele vai levar essas relações que ele constrói em casa, na família, para os outros convívios sociais que essa criança vai ter. Quanto mais tempo, quanto mais essa criança vai crescendo, mais vínculos, mais grupos ela vai sendo inserida, né? É a escola, é o contexto da igreja, é o contexto, né, das atividades extracurriculares que essa criança porventura venha a praticar, né? Outros contextos em que ela está inserida, e que se ela está com isso bem estruturado, né, se isso é bem discutido em casa, bem conversado, valores bem sólidos, né, combinados bem alinhados, né, a questão do limite, a questão de... Às vezes a gente se frustra, às vezes a gente quer fazer uma coisa e o papai e a mamãe vai dizer que não e isso faz parte do aprendizado, né? Isso que é bem importante a gente falar, assim, que essas habilidades, elas estão sendo construídas.
Então, às vezes, a gente tem expectativa lá por conhecer e saber, porque existe muito uma confusão, assim, nossa mesmo de adulto, né? Ah, é tão inteligente porque tá tirando notas boas, que tem uma boa nota na matemática, aí tá com uma dificuldade lá em se relacionar, ou numa briga, não sabe como lidar. Gente, são coisas diferentes, né? E eles estão desenvolvendo, pensem em tudo que é habilidade social, eles só vão estar prontos quando estiverem realmente adultos, né? Então, a gente precisa o tempo todo estar ensinando. Eles ainda não têm capacidade até a entender de lidar. essas emoções, né, Lô? Que eu vejo assim que até a gente, às vezes, tem uns rompantes de choro, de tristeza, e aí a gente olha e pensa, tá, o que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso nesse momento? Né? Qual foi o gatilho que disparou esse sentimento, essa emoção? Muito importante. E aí, a gente poder ensinar isso para os... Hoje a gente tem clareza de que isso é importante, né? Talvez há 20 anos atrás nem se falava em habilidade emocional, né? De que... A gente é a geração que está fazendo essa ruptura, né? Então eu vejo, claro, que tem algumas exceções, mas no geral, nós somos a geração que está fazendo uma ruptura de antes não se falava sobre isso e passamos a falar e entendemos que é fundamental falar. Então agora a gente está querendo, né, o propósito é ensinar tanto professores, ensinar os pais a falar sobre emoções. Porque dentro daquilo que a gente sabe para o futuro, a inteligência emocional é uma das habilidades mais importantes, Tem né? um dado bem interessante que diz que 85% dos desligamentos dos profissionais das empresas não está relacionado a habilidades técnicas, e sim a questões comportamentais, né? De ausência de inteligência emocional para lidar com frustração, para lidar, às vezes, com feedback negativo, né? Às vezes, então, com prazo, com... É muito isso... legal saber disso. Tem uma informação que eu gosto de compartilhar assim, com os pais, que a gente fala assim, inteligência emocional, e daí por onde que eu começo, Elô? O que eu faço primeiro, né? Então, a primeira etapa da inteligência emocional é olhar para a emoção, é fazer esse olho para dentro, né? O que eu estou sentindo? E para a criança, a gente pode narrar o que ela está sentindo. Então, eu percebo que ele está triste, eu posso falar, eu estou vendo que você está triste. Então, eu estou ajudando essa criança a reconhecer o que ela está sentindo. Então, com o tempo, essa narração presente, né, no nosso dia a dia, a gente começa a exercitar isso com a gente também, porque a gente também muitas vezes não olha para nossa emoção, e começa a fazer isso com eles. Aí, o primeiro passo é esse. Depois, a gente começa a utilizar estratégias de se regular, né? Então, se eu estou triste, o que eu posso fazer? Eu posso conversar sobre isso, isso ajuda a tirar a tristeza e transformar ela, né? Se eu estou chateado ou com raiva, o que eu posso fazer com essa raiva? Porque a gente foi criado, né, Gabi, com a ideia de que raiva não pode ser sentida, de que tristeza não pode ser sentido, né? Para com isso. De que chorar não pode chorar, né? Já chega de choro. E aí a gente precisa justamente entender que essas emoções, elas são importantes, elas são o que sinaliza, né? Elas sinalizam pra gente poder ir lá e mediar. Por exemplo, uma criança tá triste, ela me mostra que ela tá triste, isso é muito bom, porque daí eu consigo ajudá-la. Agora, se ela tá triste e não tá mostrando, aquela dor fica ali, a gente não consegue ajudar e trazer para essa segunda etapa da inteligência emocional, que é reconhecer e poder se regular. O que eu posso fazer para me ajudar? Então, tem várias etapas, é bem legal, né? Porque daí, assim, com o tempo, a gente vai conseguindo conquistar aquela habilidade final, que é essa habilidade socioemocional, de estar num ambiente e a gente conseguir entender o teu sentimento, saber... Olha só, eu percebo que os grandes líderes têm muita essa habilidade, né? De conseguir ter uma equipe que sabe o que é aquele ali, potencial dele, potencial desse, como que eu trago, né? Gerenciar tudo isso. E é isso que a gente quer, é claro, que eles consigam desenvolver dentro do que, né, lhes couber. E o papel dos pais nisso tudo também é de, ok, primeiro eu vou fazer com que ele se perceba aquilo que está sentindo, né? Reconheça essa emoção. E dar sugestões para que essa autorregulação aconteça. Então, por exemplo, quer ficar mais tempo, sei lá, na tela, ficou triste por isso, saiu chorando, porque queria ficar mais tempo na tela, né? Nós não vamos ter mais tempo de tela, o nosso tempo de tela finalizou. Vamos fazer outra coisa? Vamos passear? Dá opções para essa criança entender que aquilo não vai acontecer mais, a tela não vai voltar, não vai haver negociação nesse sentido. O que a gente pode fazer daqui adiante? Exatamente. Né? Eu acho que é um pouco isso hoje na nossa vida adulta também. Tipo, aconteceu um problema, ok, o que a gente vai fazer com isso? Como que eu posso aprender, né, com o que aconteceu e melhorar para que isso não se repita, ou que eu possa me tornar uma pessoa melhor, né? E seguir, né? Então, esse que eu passo, assim, mas aqui isso é um processo que a gente precisa estar ajudando eles a fazer.
Então, muitas vezes, como pais, a gente precisa estar realmente fazendo essa autorreflexão aqui para enriquecer, né, nossas estratégias e poder oferecer isso para eles também. Então, existem muitas possibilidades, né? Por isso que é legal de falar isso. A primeira etapa sempre essa acolhida da emoção, dizer o que a criança está sentindo, depois pensar em estratégias de como lidar com isso e tocar. Então, tá, agora, como tu falou, então a gente vai, agora é pensar hora do banho, em estratégias já vamos seguir para a nossa continuação da nossa rotina. A gente não pode também ficar alimentando aquilo demais, né? Porque nem para eles é bom, nem para a gente. Então, é isso e é isso, né? Então, essa postura de adulto, acredito que faz muito sentido e é muito, né, mais eficiente para as crianças, assim. E que estratégias, assim, a gente estava falando bastante de estratégia, né? Que tu acha que seria interessante que os pais trouxessem para a rotina, para que essa rotina familiar seja a mais saudável possível? Porque a gente sabe que essa autorregulação e esse olhar, né, e enxergar a rotina, como que eu posso fazer dela um momento melhor, um momento em família, um momento leve, um momento tranquilo, ela é importante para várias áreas da nossa vida, né? Então, questão dos estudos, né? Quando que a rotina impacta nos estudos? Ter momentos de atividades ao ar livre, em contato com a natureza, né? O tempo do tédio, o tempo do não fazer nada, que é tão importante, né? Os tempos de lazer em família, enfim, como que a rotina deve ser pensada em tudo isso? Assim, né? A gente precisa realmente estar se atentando a essas questões, né? Que a gente já apontou algumas delas que têm que estar presentes. Então, pensar na qualidade do sono e a gente tem que montar mesmo uma rotina ali que caiba. Pensando na criança, porque eles, criança ou adolescente, né? Então, por exemplo, se é um adolescente que é muito diurno, né? Que a gente sabe que acorda cedo, então ele precisa que essa rotina seja pensada para ele. Qual é o momento mais adequado para esse adolescente de estudar? E isso tem que estar muito acertado, assim, entre, né? Ainda mais quando é adolescente, a gente precisa estar ajudando eles a pensar, né? Então, a gente precisa estar ajudando a pensar junto. E aí não é no sentido de impor, é de vamos construir isso aqui junto, uma rotina que vai ficar boa para você e que você pode manter diariamente. No começo, é claro que tudo que é novidade e que tem uma mudança vai ter um pouco mais de rejeição, né? Eles vão tentar manter aquilo do jeito que estava antes, né? Mas é importante que a gente entenda que é na persistência, é na manutenção que isso vai ser, né? A gente fala hoje que 15 dias é um tempo de criação de um novo hábito. Então, isso é claro que vai chegar a 45 dias, dependendo da resistência, né? Então, mas assim, não é tanto tempo assim, se a gente for pensar. Então, criar uma nova rotina e criar hábitos que vão estar validando isso. A gente precisa ter como humanidade relação com o espaço de ar livre, né? Então, estarem, mesmo que seja uma frequência menor, não pode todo dia, mas a gente ter esses momentos... Contato com a natureza, contato com a natureza, né? Para as crianças menores que têm como necessidade básica o movimento, é fundamental que a gente possa proporcionar. Qual atividade que essa criança tem de movimento livre, né? Porque na escola tem movimento? Tem, mas a escola é um ambiente regrado. Tudo é muito orientado. E deve ser, né? Por necessidade, assim. Então, a aula que seja de educação física é uma aula de movimento, mas não é um movimento de brincar livre. Muito difícil ter isso, né? Normalmente são de orientação de corpo, porque a gente precisa trabalhar, controle inibitório. Então, a gente tem ali as habilidades que precisam ser desenvolvidas. A gente precisa proporcionar esses momentos para as crianças. De tempo livre, né? Tempo livre, né? De brincar num parque e eles possam fazer realmente o que querem, de ir numa praia, ir num campo, enfim. A gente, na verdade, eles não precisam de muito, né? E a mesma coisa são os adolescentes, né? E a gente tem que pensar o que eles precisam de momentos, por exemplo, de interação. Então, a gente sabe hoje, né, no desenvolvimento do adolescente, a interação social é fundamental. E não só aqui, né, Gabi? É a interação social presencial, né? De estar trocando. Então, eles têm que ter essas relações com o grupo que eles se identificam, né? Com a turma ali que é os amigos, que vão conversar sobre as coisas deles. Essas interações são importantes para o desenvolvimento deles, social, né? É ali que eles estão aprendendo. Então, a gente tem que colocar nessa rotina, nessa organização nossa, poxa, olha só, uma vez a semana, ou eu preciso que eles estejam ali com uma outra relação livre. Então, se a gente começa a deixar isso de lado o tempo todo, é claro que isso vai repercutir muito no desenvolvimento e na saúde mental mesmo, né? Sim. Eu estava lendo esses dias uma frase que dizia assim: educar dá trabalho, não educar dá o dobro de trabalho. Sim, é por aí mesmo.
Exatamente, né? Né? Então, e às vezes alguns pais podem estar nos assistindo e pensando assim, mas pô, eu trabalho o dia inteiro, para mim é muito mais difícil, né? E a gente sabe que a rotina dos pais hoje é uma rotina, né, que às vezes é tá o dia inteiro fora, mas pensar nisso, né? Bom, a gente chega aqui, o que a gente vai fazer em família? Vamos jantar todos os dias juntos. E aproveitar esses momentos em família para conversar, para o olho no olho, né? Não tem celular, não tem... A gente vai conversar, como é que foi seu dia, tá tudo bem, como é que foi hoje, né? Perfeito. E aí, a gente tem visto que as rotinas das famílias, algumas, né? Tem sido assim, cada um vai lá, pega a hora que quer, come, vai pro seu quarto e acho que ter esses momentos é tão valioso, principalmente com um filho adolescente. Sim, né? sim. Porque às vezes o que a gente tem percebido é que os pais de filhos adolescentes, às vezes nem sabem mais o gosto do filho. Do que o filho gosta, o que o filho assiste, o que o filho... Quais são, né, as vontades que ele tem por esses poucos momentos, porque os adolescentes estão numa fase muito, muito complicadas, muito difíceis. Sim, né? E são muitas mudanças para eles. E a gente precisa estar ali... Eu digo que é fazendo perguntas curiosas. Essas perguntas curiosas é assim, é realmente estar interessado, só que não é interrogatório, né? Não é no sentido de ele ficar, e aí, o que aconteceu? Aí a pergunta é muito vazia, parece que a gente quer que eles tragam tudo. Não, a gente tem que trazer perguntas de, a sua amiga... Então, fazer perguntas muito diretas, né? Que a resposta seja mais direta também, e pra gente conseguir criando essas relações, assim. E com certeza é isso que tu trouxe, essa é uma informação que eu acho para todas as idades. Assim. A rotina, o tomar banho, a hora da refeição, a hora que está se arrumando para a escola, são oportunidades de interação nossas, né? A gente fala assim, não tenho tempo, mas nesse momento você está lá, né? E aí quando você está lá jantando, você pode estar jantando e trocando. Cada família encontra, né, na sua rotina, qual é o momento que a gente realmente está conectado. Porque todo mundo precisa ter esse momento de conexão, né? E eu falo, né, com o meu filho, meu momento de conexão é na hora de dormir, a gente conversa ao longo do dia, na hora de almoçar, de jantar, tá ali junto, brincar junto, mas o momento que tem aquele portal, né, que é o portal que se abre para que a gente possa realmente trocar, é naquele momento ali antes de dormir. Então, isso não pode ser deixado, né, de lado. Então, aquilo ali é fundamental. Algumas famílias conseguem ir no carro, voltando né, vai buscar o filho na escola, naquele momento ele consegue conversar mais, só que realmente precisa ser aquele momento em que nada mais importa. E que eles sabem, né, que a gente tá ali realmente dedicado a eles. Escuta ativa, ouvindo e... nada, o celular fica lá de lado, se toca o celular, a gente, eu acho maravilhoso fazer isso, porque eles desligar. Sentem muito acolhidos, né, de... Agora não, esse momento é seu. Então, porque, claro que ali podia estar uma coisa muito importante, mas é o que eu digo, assim, eles precisam se sentir aceitos, pertencentes e amados, e é aqui que a gente mostra, nesse momento que mostra. Não é permitindo coisas ou dando coisas que a gente mostra que ama, né? A gente mostra quando a gente desliga o celular. É o tempo de qualidade, o meu tempo, né, que é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, é seu. Meus olhos, meus ouvidos voltados pra gente, né, pra nossa relação. Então, eu acho que isso, infelizmente, a gente tem perdido como sociedade, assim, precisa muito resgatar, né. Que eles sentem, isso é muito visceral, né, eu digo assim, eles sentem a nossa presença, a nossa verdade. Sim. Né? Então, a gente precisa oferecer. E, Elo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da rotina dos estudos, né? A gente percebe que hoje, não só a tela, mas as outras dispersões, né, acabam impactando diretamente nessa rotina de qualidade de estudo, de tempo de qualidade nos estudos, né? Então, eles têm esse tempo na escola, né? E aí precisa ter essa complementação em casa, né? Principalmente quando por exemplo, eu estou vivendo um momento de transição bem impactante, assim, né? Que eu tenho uma que está saindo da educação infantil e entrou agora no ensino fundamental. Então, já tem uma rotina de tarefas todos os dias, né? A importância de a gente ter essa rotina de estimular, de estar junto, de, né? À medida que essa criança demanda uma maior necessidade de tempo de dedicação nossa, à medida que eles vão crescendo, talvez esse tempo vá diminuindo, eles vão ficando mais autônomos, já fazendo essas tarefas de uma maneira mais independente, mas ainda assim ter a rotina de estudos é importante. É muito importante que a gente esteja atento a isso, assim, né? Algumas famílias me perguntam quanto tempo que é uma rotina de estudo, né? Eu penso assim,
A gente vai ter que estar, claro, em conexão com a escola, porque dependendo da fase do adolescente já, talvez esse tempo vai se estender mais do que eu vou... Mas 1 hora que seja de dedicação ao estudo, diária, o que eu vejo de muito positivo nisso? Primeiro, a gente está conectado com a criança, sabendo o que eles estão conseguindo e não estão conseguindo. Porque o dever que vem para casa, por exemplo, é uma atividade que é para a criança fazer sozinha. A gente está ali como para auxiliar, mas é a atividade deles. Então, se eu percebo que meu filho não está conseguindo dar conta, então, opa, é um sinal, eu talvez não precisar socorrer, pedir ajuda de um profissional que vai trabalhar, que vai ajudar extra, né, o meu filho, porque eu estou vendo que ele tem uma dificuldade mais específica. Então, esse momento é muito importante. A rotina precisa ter ali pelo menos aquela 1 hora que a cabeça dele está fresca, que a gente sabe que é o momento que ele não está com fome, que não está com sono, que chegou e não está, às vezes está suado, cansado, né? Vem de uma atividade física tudo suado, aí realmente não tem condição de estar desenvolvendo com qualidade. Então a gente precisa sem distratores. Não pode o ambiente ter também. uma tela ligada. Ela não tem uma escrivaninha no quarto para o meu filho trabalhar lá, né? Estudar no quarto dele. Mas então o ambiente da sala, que vai se tornar aquele momento de estudo, não pode ter nada. Porque a gente não tem como, a gente não consegue trabalhar com um monte de coisa, TV ligada. Então, eles que ainda estão desenvolvendo essa habilidade de se concentrar, de ter atenção, a gente tem que ter uma boa iluminação. Então, tem que ter ambiente voltado para aquilo naquele momento. E, assim, colocar isso muito claro na rotina, né? Tem famílias que a criança chega da escola, janta, né? Vai lavar as mãos, vai jantar e aí já vai sentar para fazer as atividades. Por exemplo, a minha família é assim, a gente já faz quando ele chega. Porque eu sei que ele dá conta, porque eu tô vendo que ele tá disposto ainda, que não tá ainda cansado, mas tem família que não vai conseguir. Então depende muito mais da criança, né? Dela, de como é o funcionamento dela. Mas assim, é importante fazer, e algumas pessoas, Gabi, questionam assim, deveria ser importante mesmo, né? E aí eu tenho essa postura, assim, por trabalhar justamente com as crianças que têm, algumas que têm dificuldades escolares, né? E o que eu vejo, assim, o deveres é fundamental, pequena, a gente não precisa de muita coisa, né? Não é para ser muita coisa para a criança ficar lá horas fazendo deveres, não. O deveres é uma complementação para que a gente possa estar acompanhando, para que ele crie esse hábito de estudo que vai ficar para a vida toda, porque depois eles vão estar maiores e eles já têm esse hábito de chegar e fazer o dever, e aí, assim, o nosso cérebro, ele vai memorizar, ele vai guardar as informações que a gente revê, que daí ele vai entender que aquilo é importante. Então, se a gente se depara com a informação lá na escola uma vez e fica um tempão sem ver, principalmente nos adolescentes que tem muito conteúdo, né? Ou enfim, até ali a criança também, né? No final da segunda ali, se a gente está falando de 11 anos, eles têm um volume de conteúdos muito grande e aí eles precisam estar revendo. Porque esse cérebro vai entender, opa, essa informação é importante, eu preciso guardar. E aí a gente sabe, no sono, muitas coisas que são pouco importantes vão embora. Então a gente tem que ter esse exercício diário. E eu acho importantíssimo isso para a vida. E também que isso seja um estímulo da própria família, porque às vezes não adianta a criança estar sentada na mesa da sala fazendo tarefa e os pais estarem conversando ao redor, a mãe fazendo janta, o pai fazendo conversando sobre outra coisa, né? Então, assim, esse momento do estudo é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, para o rendimento escolar dela também, né? E a gente encorajar, né? Porque muitas vezes a gente percebe que as crianças, até por quererem atenção, eles ficam, não consigo. E aí os pais já estão querendo, às vezes, resolver, vão lá, já vão dar resposta, né? Então, aquele momento de dizer assim, eu sei que você consegue, vamos lá, eu tô aqui contigo, né? Então, é encorajar e mostrar que eles são capazes, né? E é claro que a gente vai estar acompanhando e vendo se realmente estão dando conta ou não. Porque essa comunicação com a escola só vai ser justinha, assim, né, dando um bom laço, se eu consigo também estar conectada com o que a escola está produzindo, que ela está orientando, o que está chegando. Por isso eu não sei, eu também não consigo estar contribuindo, né? Então, é uma engrenagem, né, Gabi? Tem que estar cada um fazendo a sua parte. Né? Para o sucesso, que é o desenvolvimento dessa criança, sem dúvida, né? E, Elô, não tem como a gente passar por esse episódio sem falar das telas, né? A gente sabe que a tela é um dos principais, assim, momentos de distração, né? Hoje nós não estamos mais desconectados, nós estamos conectados praticamente o dia inteiro, né?
Tem pais que trabalham em home office, tem pais que trabalham com a tela, né? E como mediar isso com as crianças, né? Porque hoje a gente sabe que muitas vezes a TV vai ser só um pouquinho porque eu preciso fazer uma reunião, porque eu preciso, né? Às vezes a gente sabe que mas tem um tempo ideal, tem uma quantidade de dias na semana. Como é que funciona isso? Eu acho assim, bem importante a gente trazer essa informação bem dado, assim, né? Eu busquei para que a gente falasse aqui de dados. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que as crianças até 2 anos não possam Zero assistir. tela. Zero tela. Então, o que a gente está falando ali é zero tela. É claro que a gente vai se deparar com situações em que os pais vão colocar uma tela, mas de forma alguma essa tela deve vir junto com refeição. Então, refeição, isso está, né, se estudando cada vez mais em relação com os distúrbios alimentares, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande de não criar essa conexão ali, essa relação entre tela e alimentação, de forma alguma, independente da idade, né? E aí até zero tela, então até os 2 anos. Uma coisa que é muito importante, e aí eu já vou falar porque serve para todos, mas principalmente na infância, é que essa interação com a tela seja imediata, seja para todas as idades, ela seja sempre ter esse mediador, essa pessoa que está observando o que está sendo visto, que está verificando o que tem ali, conversando sobre o que está passando, porque uma oportunidade que a gente tem de aprendizado é através daquilo que está sendo colocado ali, né? Então, um filme, uma imagem, um desenho ou um jogo, ele pode trazer muito aprendizado se eu souber mediar com aquilo. Então, eu lembro quando meu filho era bem pequeno, assim, acho que tinha uns 3 anos, a gente viu um videozinho que no final, eu achava massa porque eles ensinavam como que o pai poderia fazer para quando a criança vê aquilo, que tipo de mediação que a gente pode fazer. Que perguntas. Né? Olha lá, a bola o menino tá carregando a bola. Então eu tô criando a narração simples para aquela criança, e muitas vezes as crianças que têm dificuldade, atraso no desenvolvimento da linguagem estão relacionadas às crianças que ficaram muito tempo na tela. Então a gente pode sim estar contribuindo, né? E aí ter essa interação ali, tá acontecendo. Então, depois os dados falam, né, de 2 a 5 anos, que é até 1 hora de por tela. Dia, por dia, isso. E aí procurar ser fracionado, então não direto, né? Mas que se agora é um momento, depois outro momento. E a gente tem vários motivos para isso, né? Até essa questão do desenvolvimento dos olhos mesmo, né? Do quanto isso está relacionado a questões relacionadas aos olhos mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não só no desenvolvimento do cérebro, no desenvolvimento da aprendizagem, mas tem o desenvolvimento do corpo acontecendo, né? Então, assim, no geral. E de 6 a 10 anos, aí a gente já tem um tempo de 2 horas diárias, limite, né? E de 11 a 18 é de 2 a 3 horas por dia o limite. Então, eu entendo assim, essas informações a gente precisa entender como regra, sabe? Eu até fiquei pensando em casa, Gabi, quando eu peguei esses dados, eu falei assim, foi tão difícil pra gente quando foi obrigatório, né? Passou a ser obrigatório o uso do cinto de segurança, e a gente achava assim, né? Até hoje muitas pessoas ainda têm, o que, né, já acho mais difícil, mais de resistência a isso. Só que é uma regra que salvou vidas, entende? Então isso precisa a gente internalizar esses números como... Não, que tem coisas que não dá para negociar, né? Porque principalmente quando essas crianças estão expostas a esse tempo de tela, que não há interação alguma, né? As crianças ficam anestesiadas assistindo, né? E recebendo dopamina em excesso. E aí, quando eu vejo assim, de 0 a 2 anos, você coloca uma criança de 0 a 2 na frente de uma tela, onde tem um monte de bichinho pulando colorido, né? Você acha que essa criança vai querer ficar olhando pro mobile depois? Sim, né? A TV é muito mais legal, é muito mais colorida, é muito mais dinâmica, é muito mais... Então, olha a quantidade de estímulo que tá dando para esse cérebro, né? Sim. A quantidade de dopamina sendo jogada nesse cérebro, sendo que ele não tá ainda preparado. Que ele não... Cada coisa tem o seu tempo, tem o seu limite, né? A sociedade como um todo, assim, acaba se iludindo muito com o fato de ver alguém, né? Mas o fulano tá lá e assim, gente, mas é uma questão de saúde, né? A gente tem que entender. Por isso que eu quis, né, falar sobre os olhos, porque a gente tá falando de uma questão de saúde, desenvolvimento do cérebro. Então, ele não é uma brincadeira, não é uma coisa que cada vez está se estudando agora, porque é tudo muito recente. Então, como é tudo muito recente... né, as consequências. Mas assim, eu vejo que a gente já consegue perceber que tem coisa dando errado. Sim. A gente vê o número, né, o aumento de crianças e adolescentes com obesidade,
com ansiedade, Depressão, com né? depressão, com, né? Então, não dá pra gente dissociar tudo isso desse uso excessivo de tela. Né? E aí não é papo de, ai, que coisa chata, falando disso de novo, né? É porque realmente os estudos têm aumentado, têm nos mostrado isso, então, né? assim, eu acho que é complexo para muita gente, é porque se um hábito já está criado, a gente tirar esse hábito sempre vai ser mais difícil, né? Eu digo assim, quando uma coisa estava funcionando, né, para adolescente ali, sempre funcionou de um jeito. E agora eu vou tentar tirar. Então, o começo é muito difícil da mudança, de tirar um hábito, mas é necessário. Então, o que a criança, às vezes, o adolescente acaba reagindo, parece aquela geladeira quebrada que a gente fica batendo para... Então, eles querem chamar a atenção de isso é muito ruim. O que você está fazendo é muito ruim. Só que nossa atitude precisa ser desse adulto que é responsável, né? Que é o adulto daquele sujeito ali. Eu sou responsável pela tua saúde. E a gente tá falando de saúde emocional. Tem coisas que são inegociáveis, né, Elô? Então, assim, cuidado com a saúde, com a integridade física, com a integridade emocional das crianças não pode ser negligenciada. Né? E aí a gente vai precisar se posicionar assim, então ter isso muito combinado, né? E, na verdade, eu digo isso não é nem um combinado, isso é uma regra mesmo, né? A gente tem muita dificuldade hoje por conta desse olhar que se criou, e é muito errôneo, assim, né? De achar que a educação positiva, regras, né? Independente da forma como eu tô querendo educar os meus filhos, as regras, elas são necessárias, né? Colocar limites, né? A gente vive num ambiente regrado, né? Então, por exemplo, o uso de cinto de segurança é uma regra. E a gente precisa estar obedecendo ela para estar andando na rua de carro, né? Até porque a gente vive em sociedade, a sociedade tem regras. A gente não sai por aí fazendo o que a gente quer, aonde a gente quiser, na hora que a gente quiser. Existem regras, né? Não pode entrar montado a cavalo num hospital. Exatamente. Não pode, né? Por quê? Porque é uma regra que a sociedade estipulou para o bem convívio de todos, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem muitos cientistas se dedicando a estudar isso, e esses estudos estão vindo muito robustos, né? Muito. Principalmente esses que falam da diminuição dos QIs, né? Que a geração de hoje já está com QI inferior ao dos pais. E isso não é um estudo brasileiro, né? Eu estava lendo esses dias que tem um estudo nos países nórdicos, onde mesmo nesses países que têm qualidade de vida e, né, países aí que a gente diz desenvolvidos, em que mesmo essas crianças já estão com QI, né? Então, a gente está indo para um lugar muito, muito complicado. E se a gente não parar e refletir sobre o que a gente está fazendo com a gente e com as nossas crianças, dificilmente a gente vai conseguir reverter isso. E como tu falou, com a gente também, né, Gabi? Porque se eu tenho esse uso também descompensado com o celular, eu não posso cobrar deles a mesma coisa. Então, é claro que tem que ser coerente, né? Sim. Então, nesse momento, eu tô pedindo para que ele não use mais o celular porque finalizou e eu tô usando. Então, é claro que a gente precisa ter coerência e é uma mudança muito significativa, mas assim, todas as pessoas que fazem essa mudança, né, ninguém vai dizer, não vai encontrar alguém que vai dizer assim, eu não deveria ter feito. Sim. Depois que fez, assim, gente, precisa fazer. Eu resgatei minha filha de volta, meu filho de volta. Isso. E com os adolescentes, momentos de conexão em outros ambientes, né? Exatamente. Larga o celular, vão caminhar juntos, vão fazer um piquenique no parque, vão acampar. Ou fazer uma comida, preparar uma comida juntos. Vão preparar uma comida juntos. A gente sabe que, claro que vai encontrar resistência, mas essa resistência, às vezes, é um pedido de ajuda. Isso. Tá? Então, eu vejo muito isso, assim, com as famílias que eu acompanho, que às vezes falam assim, ele fica chateado, fica bravo. Gente, de verdade, conhecendo a criança, né, naquele caso ali, né, muito na especificidade de cada caso, de verdade, eu tenho certeza que ele tá feliz. Porque, claro que muitas vezes o jeito desse adolescente de demonstrar muito pela construção dessa maturidade que acontece até os 24. Exatamente. Então, a gente sabe que terão momentos ali de rebeldia, de revolta, que é natural dessa fase, né? Principalmente ali dos 13, 14, 15 anos, que é natural dessa fase. Mas eles imploram por esses momentos de conexão. Sim, né? E é bem interessante isso, né? Porque como não tem essa emoção muito clara para eles, o que eles estão sentindo, às vezes eles reagem de uma forma que acabam até parecendo que não estão querendo, né? Então, mas isso para mim fica muito claro, assim, muitas vezes a gente entrega mais amor ali, né? Presença e tudo mais, e aí se mostram um pouco. E, Elô, mas tem essa vontade. Também tem uma outra coisa que às vezes os pais têm dificuldade de limitar algumas coisas, de dar limite, né? Para o filho não se frustrar, porque acha que isso está sendo negociado em troca de amor, né? Então se eu frustrar o meu filho, se ele ficar triste comigo, se ele ficar bravo comigo, significa que ele
ele vai me amar menos. Sim. Né? E não tem, amor não se negocia desse jeito. Exatamente. Né? É o papel do adulto. O adulto naquele momento precisa se impor e falar, não, o tempo de tela é esse, você vai ficar mais 5 minutos e nós vamos desligar e vamos fazer uma outra coisa. Né? E isso é importante, assim, né? Eu falo muito, Gabi, da gente juntar essas duas, na verdade são 3 palavras, é firmeza e gentileza. Então, ser firme de se posicionar, né? Eu sei o que precisa para você e a gente tem essa regra, né? Então, por exemplo, isso pode estar falando, a gente está falando de tela, mas cabe em várias situações, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, de uma criança que quer ficar mais tempo no parque, né? Assim, eu sei que você está chateado, que gostaria de ficar mais tempo no parque e precisamos ir embora. Então, esse "e" é porque eu não estou excluindo o teu desejo. Eu estou dizendo, eu sei o teu desejo, mas a gente precisa ir embora, né? Então, "e" ajuda muito nesse sentido. E a gente precisa realmente estar nesse lugar de paz, porque o que eu falo, muitas vezes eu separo isso nas minhas falas, e eu gosto de orientar as famílias falando, o teu amor, ele é incondicional, não é? Independente do comportamento da criança, você não vai continuar amando? Então, fala. Porque a gente, às vezes, quer... relacionar o meu amor eu como se eu fosse deixar de gostar da pessoa porque ele agiu mal, né? Não, eu gosto de você, eu te amo independente do teu comportamento. E aí, assim, separar sempre isso, porque às vezes a criança, quando, né, o adolescente, chata, né? Poxa, mãe, chata. Então, aquele chata ali, a gente pode sentir no nosso coração, assim, como se, ele deixou de gostar de mim. Mas, na verdade, nesse momento é uma oportunidade de ensinar eles. Assim, você não gostou do que eu fiz, mas não significa que você não gosta de mim. Eu entendo, e aí é esse lugar de autoridade nossa, né? Eu entendo o que você está sentindo. Eu entendo o que você está sentindo, você não gostou do que eu fiz, mas eu sei que você continua a gostar de mim. Porque eu, né? Então, assim, separar esse eu, essa pessoa que você ama, da atitude. E mostrar e falar, isso não foi respeitoso. Isso. Aqui na nossa casa nós não nos desrespeitamos. Isso, né? E ter eu acho que valores bem claros também. Às vezes eu vejo que alguns valores não estão claros para as famílias. Talvez estejam para os adultos, mas esses valores familiares precisam estar... porque muitas vezes o valor daquela família é um valor diferente de outras famílias, né? Então, por exemplo, tem um momento, sim, de ir à igreja, tem um momento, sim, de almoço em família, tem um momento, sim, de oração, tem um momento, né? E que às vezes é diferente de outras famílias. E deixar esses valores muito... Quais são os principais valores da nossa família? É o respeito? Então, sempre que alguém faltar com respeito, a gente vai voltar nesse lugar e lembrar. O respeito é um dos nossos valores, então a gente não vai desrespeitar um ao outro. Sim. Né? Eu gosto muito das frases, sabe? Eu acho que as famílias devem adotar frases, assim. Eu tenho essa postura, né? De algumas frases que são, assim, fortes, assim, pra a gente sempre buscar elas, né? Então, aqui na minha casa, né? Aqui na nossa casa, né? No caso, aqui na nossa casa, todo mundo se trata com amor e respeito. Então, essas frases, quando acontecem situações assim, que são de, né, uma agressividade que veio com uma palavra. Eu entendo que você está, né, chateado, irritado, mas aqui na nossa família a gente se trata com amor e respeito. Então isso é construção, não é ser eu falando uma vez. Né? E às vezes eles vão cobrar também, e eu acho isso maravilhoso. Você não está sendo respeitoso comigo, mamãe. Isso, né? E eu acho isso maravilhoso porque a gente está sujeito a erros também, né? E aí se colocar como errante, né? É verdade. Você está me mostrando uma coisa que eu... E olha só o quanto a gente cresce com uma relação quando a gente... E quando uma situação dessa acontece, Elô, desculpa te interromper, até falar, filho, perdão, me desculpa. Mamãe foi realmente... Falou um pouco mais alto, nesse momento não precisava, né? Você me perdoa? Porque o perdão precisa ser também ensinado, né? Essa questão do pedir perdão. Modelo, né? O modelo em tudo. Inclusive o de fazer alguma coisa que não foi tão legal. E falar, olha... não foi legal o que a mamãe fez, né? Ou até com a mãe, com o pai na frente das crianças. Olha, me desculpa, isso que eu te falei não foi legal, A gente tá vivendo uma fase, né, Gabi, de mudança de paradigma, assim, em relação à educação, né? O quanto antes a gente achava que a educação precisava os pais estarem num pedestal. O autoritarismo é diferente da autoridade, né? Isso, e aquele pedestal era quase inalcançável, né? Então, eu nunca vou ser como eles, porque ele não erra, porque ele não faz... Então, e a gente sabe que não é verdade, né? A gente tá falando de uma verdade. E aí a gente tem essas crianças, né, talvez da nossa geração,
que não podiam chorar, que tinham vergonha de chorar na frente dos pais, né? Porque os pais também não choravam na frente das crianças, né? E mostrar a fragilidade é importante também. Sim, eu acho que esse é um passo para construir aquela inteligência emocional que a gente falou lá no começo. É isso aí. Né? Elô, e que sinais essas crianças podem nos mostrar, né? Que essa tela está em excesso, né? Porque eles mostram. Tem uma hora que eles querem ficar ali porque a dopamina está sendo, né, lançada ali no cérebro e esse hormônio do bem-estar tá ali, né? Só que tem sinais de que isso está em excesso. Acho que fica muito evidente essas relações, né? As relações vão se desestruturando, então a gente percebe que tem, como até o próprio uso do celular em excesso, né, ou da televisão, eles vão causar mais irritabilidade, mudança de humor, então a gente percebe que essa criança, adolescente, já não está tão disposto para as relações, então isso vai mudando. E as mudanças, de uma forma geral, né, mudanças até no comportamento relacionado a gostos, aos interesses, isso tudo são sinais que a gente tem que estar atento. Então, mudanças na alimentação, porque isso pode acontecer, né, de ter mais desejo pela alimentação, às vezes por um distúrbio alimentar ali que vai gerando esse transtorno, né? Então, ou até a falta, não tem interesse em se alimentar, porque tem interesse em estar mais tempo na tela. Então, essas mudanças têm relação com qualidade de sono, né? A criança que passa a dormir menos, a gente percebe até a mudança visualmente, né? Nos olhos ou no interesse na escola. Mudança no comportamento lá na escola em relação aos estudos mesmo, né? Então, se consegue dar conta, não está mais conseguindo dar conta. Essa distração, né, maior, assim. Então, tem muitos pontos pra gente... Eu acho que a relação com a conexão com os pais, essa relação familiar, quando ela começa a se desestruturar, isso é um importante sinal. Mas a irritabilidade, né? Então tem muitas coisas. Ansiedade, né? Falas mais depressivas, que a gente começa a perceber falas mais, né, de se inferiorizando, ou, né, não querendo falar, né? Então, ou comportamentos mais violentos. Exatamente. Né? Que vai para esse lado da agressividade também. A agressividade, por exemplo, não tem como ser entendida como se fosse sempre relacionada a isso, mas ela é sim um sinal de excesso de tela, por exemplo. Até porque, se a gente for olhar os jogos hoje, 60%, 70% dos jogos tem algum viés violento envolvido. Sim. Os filmes, as séries, tem, né, cenas de violência em praticamente 80%. Sim, então, eles estão muito expostos a essas situações de violência e agressividade. E a gente né? é meio, né? A gente é feito desse ambiente. Então, não tem como eu não absorver na minha forma de agir no mundo se eu estou convivendo com esse estímulo, né? Então, isso fica evidente, por mais que seja uma criança que não tem essa tendência ali de botar para fora na agressividade, ela vai... E aí, quando realmente estiver no limite, ela pode... E para os adolescentes, a gente... Hoje já se estuda a questão da geração zumbi, né? Que eles estão sempre com sono, porque ficam até muito tarde na tela, vão dormir tarde, aí dormem pouco, aí chegam na escola com sono, né? A gente que trabalha com esse público vê muitos adolescentes com sono de manhã. Então, assim, como é que um pai deixa esse adolescente ficar até 3 da manhã no celular e dormir 3 horas para acordar e 6 para ir para a escola? Não tem condição, essa criança não vai render, né? E assim, a gente está falando de uma pessoa que está se formando, Exato. né? Formando biologicamente. Então, por isso que eu acho tão importante falar esse lado bem físico mesmo, né? Bem biológico, assim. Então, a gente está falando de uma pessoa de um ser humano que está se formando e precisa daquele tempo de sono. E, infelizmente, quando eu olho para uma criança que está assim, nesse perfil zumbi, com muito sono, sem interesse, desestimulado ali, né, com as atividades propostas, mas eu fico pensando o quanto isso impacta, né, e de uma forma geral, em crescimento, hormônios, porque esse sono é fundamental. E de sonho de vida, de desejo de viver, né, o externo, o offline, porque... Os adolescentes, assim, o que tem parecido é que, sabe? Tô aqui, tô vivendo, né? E aí, o papel desses pais de falar, vamos desligar a tela e vamos viver. Vamos pensar em... E aí, eu acho que é bem legal, Gabi, buscar essas coisas que eles têm interesse também, né? A gente precisa falar sobre isso, assim, né? O que esse meu filho ou minha filha gosta de fazer? O que ele tem interesse de fazer? Vamos entender...
Porque a gente pode aproximar esses interesses, porque eu penso assim, toda criança, todo ser que vem ao mundo tem uma potência muito grande. E se essa potência está ali escondidinha, a gente está perdendo uma grande possibilidade dele vir à tona e trazer tudo isso, né? Então, é valorizar, sabe? Gosta de tal área, então vamos lá no museu, que eu sei que tem um lugar legal que vamos conhecer. Então, sabe, trazer, não precisa, a gente acha às vezes... Olhar para a vida, né? É olhar para o mundo. Olhar para o mundo. Eu acho, assim, trazer esse encantamento, né? Eu acho que o mundo é muito encantador, né? A gente tem muitas coisas legais, assim como tem as coisas que a gente, né... Eu acredito que a gente tem que valorizar muito isso, sabe? As coisas bonitas, as coisas legais. O belo, né? O belo. E trazer essa harmonia, né? Então, trazer oportunidade de harmonia, assim. Mas é claro que as dificuldades vão existir e lidar com elas, né? Então, realmente, quando elas estão ali, de frente com a gente, né? Uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho que agora restringir. Não se omitir, né? Não ser negligente com o seu papel de pai, de mãe, de educador, solução, né? Vamos buscar a solução. Vamos buscar isso. E a solução com os maiores precisa vir com eles. Né? Não precisa vir com eles, não é uma solução imposta necessariamente. Eu preciso trazer esse adolescente para vamos juntos, eu vou te ensinar a pensar, digamos assim, eu vou te ensinar e aí a gente vai construir isso, porque eu estou ensinando eles mesmo, né? A resolver uma situação. Então faz toda a diferença. E Elo, a gente está falando da tela com esse olhar do cuidado, da atenção, com esse tempo, do quanto ela pode ser prejudicial, mas a gente sabe que ela também traz benefícios, se usada com parcimônia, boas, né? se usada de maneira, né, sendo usada de maneira criativa e focada até nas questões educacionais mesmo, né? Como que a gente pode buscar isso? É isso. Uma das coisas que eu falei, né, com os menores, a gente pode falar sempre dessa interação com os pais junto, que é muito positiva, mas tem muitas coisas legais, né? Eu vejo na alfabetização, a gente pode utilizar jogos, tem muitas possibilidades ali de estar oferecendo. Prioritariamente que eles interajam com a tela, que eles não fiquem passivos a ela, né? E sejam ativos. Isso faz toda a diferença, Gabi. A gente tem estudos hoje que falam justamente do quanto isso é potencializado quando a criança está, por exemplo, montando uma história num joguinho. Tem um game que é de montar histórias. Então ela está ali contando, ela está construindo. É dela, é ela que está Olha só a movendo, possibilidade. né? A gente está dando a possibilidade de uma criança de criar uma história com personagens, né? Então eu estou trabalhando muito cognitivo, a linguagem, estou trabalhando muitas coisas. Tomada de decisão. Exatamente, né? E colocando eles de protagonistas, né? Criarem isso. Então tem muitas possibilidades, assim. Ou então até jogos que estavam estimulando áreas de conhecimento, né? Por exemplo, Duolingo, que tem de inglês, que você vai estimular aquela área. E para eles é muito legal, porque gamificado é um joguinho, é um game, só que tem todo aquele cérebro... Os mais velhos, as listas de tarefas, né? Já podem ir para esses... Tem já alguns aplicativos que são gamificados de lista de tarefa, então você vai cumprindo as tarefas do seu dia, você vai ganhando pontos, e aí você vai trocando para mudar o seu avatar, então já tem essas estratégias, e essas estratégias eu acho bem interessante a gente... Assim, essa conversa que tem que estar existindo entre as famílias, né? Porque quando tem uma ideia boa, olha só, meu filho esse aqui é muito legal, tem que compartilhar. Eu digo que a gente precisa se ajudar como sociedade, assim, né? Então, olha só, isso aqui é legal, trocar ideias. Eu tenho muito isso, né, com os próximos, assim, de esse joguinho aqui que meu filho está jogando, olha só que legal, ele ensina matemática, ele está aprendendo a fazer. E aí, tu realmente tá atento ao que é bom, né? Tem muita coisa boa. Então, e aí é o momento que eles estão ali. Você não pode deixar ele assim, então não vou nunca mais dar tela, né? Não é isso, na verdade, né? não. Até eu falando, né, da minha filha que tá no primeiro ano, a prof, quando manda o Clipe Escola com as atividades para casa, sempre manda qual é a atividade para ser desenvolvida naquele dia, se é no livro, se é na pastinha, né, se é no caderno, e sempre alguma atividade no online de 10 segundos, que é para fortalecer aquele conhecimento, né? Então eu falo, olha que legal, a gente não tá simplesmente falando, não, meu filho nunca mais vai encostar na tela, até porque o nosso mundo é digital, né? Imagina, a gente precisa justamente oferecer possibilidades de eles estarem manipulando tudo isso, aprendendo, estão conectados. Sem o excesso. Sem o excesso e vendo coisas positivas, né? Então tem muita coisa boa, E tem os estudos que falam, né, isso desde quando eu fiz meu mestrado, eu tinha as linhas ali próximas a mim, que eram as linhas de pesquisa, e a gente falava muito sobre isso, o quanto a tela até
um vídeo, né, uma produção, uma audiovisual, o quanto ele pode estar contribuindo para reflexões. Mas assim, não é só ver o vídeo, é a gente refletir sobre ele, vamos e aí na sequência construir alguma coisa em cima disso. Então acho que tem possibilidades, são muitas. A gente precisa estar realmente antenados ao que vai gerar conhecimento e gerar oportunidade de troca, né? A gente faz uma coisa muito legal lá em casa, que é a gente assistir um filme, por exemplo. As meninas assistiram um filme, assistimos juntos. No final do filme a gente fala, agora a gente vai fazer um desenho, cada um vai fazer o seu desenho sobre o filme. E aí aquilo, né, fortalecer aquilo que foi mais impactante. Dali, às vezes, vem reflexões muito legais, ou vem questionamentos. Por que agiu daquele jeito, mamãe? Por que fez aquilo, né? Olha só como ia passar em branco se não tivesse essa E oportunidade. aí, momentos de a gente conversar, de a gente refletir. Eu até lembro quando meu filho era bem pequeno, as situações assim, eu tinha um aplicativo no celular que eu achava bem rico, assim, era uma oportunidade. Era rico, que eu digo, não é no estímulo excesso, é rico no sentido de da qualidade. Então, assim, ele fazia caminhos para levar o bezerrinho até a vaca. E quando a gente estava numa situação em que eu realmente não tinha como que ele ficasse livre, um ambiente, um aeroporto, né? Aquele ambiente que eu sei, não tinha, eu preciso dele aqui, então chega uma hora que falta recurso, né? Então é sempre uma possibilidade, eu digo, é o plano C, né? Tá lá, é o plano A, o plano A, o plano B, o plano C. Então aquilo ali, muita que vai acontecer e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, então a gente não se sentir também, né, punido, enfim, se culpando, porque oferecer por um tempo, se ele tá ali junto, se tá desconectado, tá conversando. Agora o que não dá é pra deixar a tela no restaurante e a mãe dando a comida na boca do filho e a criança parada, completamente sem ação, sem estar ativo, nem na alimentação, nem na... Então, né, naquele momento que tá em família, num restaurante, às vezes, e isso tem aumentado, a gente cada vez mais tem visto, né, essas crianças que estão completamente apáticas ao que tá acontecendo ao redor delas, né. E aí elas vão se deparar com muitas dificuldades, né, porque realmente elas vão precisar errar, elas vão precisar que aconteçam situações e as situações não estão acontecendo, né. Então, é isso que gera aprendizado, isso que a gente tem que entender, enquanto a gente não tá aqui, a gente tá assim, né, tá impermeabilizado ali de possibilidade de aprendizado, né? Então precisa estar realmente na cena, precisa estar a gente em cena e não vendo uma cena. Sim. E aí, Elô, assim, a importância então dessa supervisão dos pais, né? Do controle parental, do que está sendo feito num primeiro momento quando eles são pequenos ainda, dessa mediação de estar junto, e dos mais velhos do que está sendo visto, do que está sendo porque né? Assim, a internet é um caminho sem limites, assim. Então, será que sabe realmente o que o filho... Qual é o jogo que está jogando? Com quem ele conversa? Será que são só crianças mesmo? Porque hoje a gente tem visto o aumento de muitos casos aí. Os conteúdos tem muitas coisas sendo criadas mesmo para enganar os pais, né? Que a gente sabe que tem vídeos, né? Porque ele pode começar a assistir de um jeito, porque tu vê às vezes o começo. E aí depois o meio já tem... O áudio é uma coisa, mas o vídeo que tá passando é outra coisa, então, assim, né? é muito sério o que tá acontecendo. As possibilidades que tem ali são, como tu falou, são ilimitadas, né? Então a gente tem que ter uma atenção muito grande, assim. Então é uma responsabilidade. Mas nossa, não dá pra ter... É uma responsabilidade nossa e a gente tem que... E hoje já tem muitos aplicativos que fazem controle parental, então que dá para identificar o que essa criança está acessando, quanto tempo ela está ficando na tela. De controle, e de né? desligar o celular do pai, desligar o celular do filho depois de tanto tempo. E é fundamental, né? Se tá nesse nível, né, de realmente eles ficarem livres ali naquele momento, o mínimo é a gente ver o que eles estão assistindo e esses aplicativos funcionam, né, perfeitamente, porque tu consegue acompanhar o que eles estão vendo, o tempo que estão vendo, ter esse controle. E assim, isso que eu digo, é importante essa regra, sabe? Por mais que vá acontecer a frustração, a gente vai ter que estar ali dizendo assim... Como lidar com essa frustração? Então, essa é uma boa pergunta. Como lidar com essa resistência por parte das crianças em relação aos limites estabelecidos? Isso é uma coisa assim, realmente, a gente conversou lá no começo de que a gente tem que deixar isso muito firme e gentil, né? Então, por exemplo... quando a gente acabou o tempo, né? Fechou o tempo ali, a hora permitida, tá? Acabou o nosso tempo combinado já, que já tá dentro da nossa rotina. Então, nesse momento, precisa ser firme. Então, acabou o tempo e, né? Tá na hora de seguir a próxima etapa agora, o que tem pra hoje, né? Só que, às vezes, os pais, é aquilo que a gente conversou, tem aquele receio de, que sentimento que vai gerar, porque eles vão ficar com raiva.
O que eu acho muito apropriado é a gente ser respeitoso com as crianças, sabe? Então, por exemplo, ela tá finalizando algo, não é para tirar e não conseguiu salvar ou não conseguiu. Isso que é importante que a gente... Porque ali é a conexão que se quebra, né? Então, poxa, eu não posso confiar na minha mãe. Não é autoridade, é o autoritarismo, né? E daí é aquele autoritarismo de desligar. Até eu lembro de um vídeo que eu vi, que eu achei muito... um pai vendo a televisão, enfim, um programa, um pai, né? E o filho vai lá e desliga. E aí aquela cena do pai super frustrado. Claro, porque é horrível quando isso acontece. Né? Então, se tá terminando o programa, quanto tempo falta? Ah, faltam 5 minutos? Então, olha só, daí é aquela coisa, né? Olha aqui comigo. Então, seu tempo já acabou. A gente vai aguardar esses minutos para você terminar de ver. Quando terminar, você desliga. Posso contar contigo? Então, aquele posso contar contigo é tipo... É a tua colaboração. Estou te dando um voto de confiança. Exatamente. Né? E aí pode acontecer de não desligar. Daí a gente vai lá e fala assim, lembra? Então teve a regra, agora acabou o nosso tempo, agora eu vou desligar. Daí sim. Então esse lugar de... É nosso. Esse papel é nosso, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é o adulto sempre, sendo adulto, né? É o adulto sendo adulto. O que a gente pode fazer e vai... Elô, mas isso gera. Mas a frustração, o melhor lugar para treinar é em casa. Então, tá frustrado, tá irritado, a gente pode narrar, né? Eu tô vendo que você tá muito irritado, né? Que você ficou muito irritado com a minha atitude, né? Se posiciona nesse lugar, assim, eu tô te vendo, eu sei. E a gente agora tem tal coisa pra fazer. Você prefere isso ou aquilo? Ele já vai direcionando pra uma outra coisa, né? Então, a gente tem que botar a mesa. Você prefere colocar a mesa ou prefere, enfim, esquentar a comida? Vamos pensar assim. Então, dá a possibilidade para que essa mente já se volte ao que tem que ser feito. E é seguir a vida, né? Então a gente às vezes fica muito ali. Naquilo. Né? Então mais 5 minutos, aí acabou. Se você... Daí acabou. Porque se já deu 5... Negociou, a negociação vai acontecer em tudo e pra sempre, né? A flexibilidade é isso, né? A flexibilidade, eu gosto de sempre deixar isso bem visual, assim, pros pais. Existe um modelo parental muito autoritário, que é inflexível, né? Firme ali, que é aquela... que muitas vezes vai ser punitivo, né? Então, e tem o outro lado, que seria permissivo. E tem o meio do caminho. E tem o meio do caminho. O equilíbrio esse caminho, que cada família vai encontrando. É esse rio que a gente está ali percorrendo. O que acontece muito é que às vezes as famílias vão para um lado do rio, e daí como elas são muito punitivas, aí acabam fazendo coisas que não gostaram do que aconteceu, elas vão para outra beirada do rio. Ou das experiências que elas tiveram como filhos, né? Então assim, eu sou filha de uma família que foi muito autoritária. Então não, eu vou ser completamente diferente com os meus filhos, eu vou permitir tudo. E aí vira o caos, né? Vira o caos. E aí a gente precisa encontrar esse caminho do meio do rio, que eu tenho flexibilidade sim, eu converso com a educação sim, sou respeitosa, mas eu tô impondo essas regras da nossa família, né, da nossa casa. Então, é encontrar esse caminho. É claro que é difícil, né? E tá todo mundo aprendendo. Isso. Então, E essas crianças, elas levam esses sentimentos, para todos os ambientes onde elas acabam indo, né? Então, assim, na escola também a gente vê muita coisa na escola. Os professores veem muita coisa. Eu, como prof, vejo muita atitude dos alunos que acende um alerta, assim, sim, né? Então, e os profs têm um papel importante nesse processo de reconhecer, não, essa semana tá mais irritado, né? E como que tu achas que os professores podem contribuir nesse processo junto com os pais? Porque a escola e a família precisa estar muito conectado, né? Sim. Então, assim, como que os profs, quando reconhecem alguma situação diferente, algum né, podem mediar, podem orientar as famílias, podem ajudar nesse processo que é um processo da família e da escola, né? Eu vejo assim, os professores são os profissionais da educação, né? Então, se a gente for pensar, né, a educação, quem é o profissional que pode estar orientando? São os professores. Então, a gente precisa, eu digo, como assim, professora também, se encher de informações, se encorajar, para que eu possa ter tanta informação aqui que isso transborda para a família, né? Então, eu estou tão, assim, com clareza daquilo que eu entendo, da compreensão, que isso vai vir para a família. Isso é orientação. Então, quando eu vejo uma situação de uma criança que eu percebo que está acontecendo algo ali, eu preciso orientar, eu sei o que falar para essa família, a gente traz a família pra gente. Porque essa família tá sedenta ali, tem muitas famílias interessadas. E tem muita família que às vezes tem... Ok, eu reconheci que isso hoje é um desafio da nossa família, a questão do tempo de tela, por exemplo. Ok, mas como que eu posso
transformar isso, né? E né? às vezes os profs, eles são, às vezes não, acho que muitas São, vezes, eles assim estão ali, como os né? outros profissionais da saúde, né? Os setores, por exemplo, da escola que a gente tem, psicologia, né? Psicopedagogia, os psicólogos fora, enfim, podem auxiliar, mas os profs também podem orientar muito. Eu falo muito assim, porque na verdade a gente ele tá de cara com os pais, a gente faz essa relação o tempo todo, né? Então, a minha missão hoje, Gabi, é justamente fazer com que os professores se sintam mais encorajados, para que eles tenham mais informações sobre orientação parental, porque eles estão ali. E assim, ó, a gente acha assim, parece que não é o trabalho do professor, né? Que o professor tá lá com conteúdo. Já tem tantas outras coisas. Eu sei disso. Só que a qualidade do que eu vou desenvolver nessa sala, que os pais estão comigo, é outro nível. Então, a gente vai para um outro patamar de educação. E os pais confiarem também nos profs, né? Buscarem nos profs esse apoio, esse auxílio, né? agendar um horário, marcar, né? Isso, e a gente precisa de ajuda, né? Então, eu penso assim, como pai, como mãe, né? Então, essa família muitas vezes vai precisar de uma orientação. Ela vai precisar de um profissional que vá fazer a diferença. Então, nesses casos que a gente está falando, às vezes de muita rejeição ao novo, muita rejeição às regras, eu preciso ter um profissional que vá acompanhar. Então, é fundamental. E o professor, às vezes, vai ser esse que vai dizer assim, essa criança está precisando de um profissional que acompanhe, né? Então, o professor muitas vezes é a pessoa que vai dizer isso para a família. E tem que orientar, porque algumas coisas muito simples de mudança de rotina, algumas coisas muito simples sobre como fazer os deveres em casa, o professor pode estar orientando, porque já é do conhecimento dele, né? Então, eu vejo, assim, que a gente tem uma missão hoje muito de realmente abastecer esses professores, assim, para que eles possam fazer isso, porque com certeza, e eu vejo isso muito na prática, a sala de aula muda, a criança muda, a família muda, quando está todo mundo bem orientado. E assim, a gente como mãe não tem uma receita de bolo. Não. A gente faz o melhor com os recursos que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, né? Mas o que a gente não pode fazer é ser negligente com os desafios. Eu entendi que eu tenho um desafio. O que eu posso fazer para melhorar, para ajudar o meu filho, para me ajudar, é buscar ajuda, né? A gente, por muito tempo, imagina, vou buscar ajuda. Não, eu sei, o filho é meu, eu sei, né? É claro que o filho é seu e que você sabe, porque a gente escuta muito a nossa emoção, mas também a nossa razão, e é o momento de botar a razão no lugar dela e falar, ok, estou precisando de ajuda. Né? E buscar os recursos necessários, profissionais não se omitir. Né? Exatamente. São profissionais que vão estar ali justamente especializados naquela demanda, aquela dificuldade que está acontecendo agora. Né? Então, vamos saber tanto orientar a família, como ajudar a criança, fazer ponte com a escola, né? Então orientar os profissionais da escola essa também. Referência, porque já é a referência da criança. Né? É a referência da criança. Então, a família é a referência da criança, e os profs, né? A escola é outro espaço também de conforto, de segurança, que deve ser, né? Então, Elô, estamos chegando ao final. Sim, e aí queria coisa, que, né? Mas que bom. Podíamos ficar aqui muito tempo ainda, sem assuntos para uma vida. Mas precisamos encerrar. Queria te agradecer a tua disponibilidade, a tua entrega, né? E queria que tu deixasses aí uma mensagem final para quem está nos assistindo e quem vai ouvir ou assistir esse episódio. A minha mensagem é realmente assim do quanto nós, como educadores, aí eu coloco a professora, os pais, né? A gente realmente precisa se responsabilizar pelas crianças, né? Eles são ali, a gente não precisa fazer por eles, a gente precisa fazer com eles, orientá-los e ser modelo. E esse é um processo muito interno nosso, a gente precisa aprender eu vejo assim, hoje a gente tem tanta disponibilidade de conteúdo de qualidade também, então, sabe, quantos perfis que você segue de pessoas que estão orientando, pensar sobre o que você está recebendo de conteúdo, porque isso vai, com certeza, ter alguma influência muito positiva na tua parentalidade ali, né? No teu educar. Então, eu penso assim que a gente precisa se voltar a se alimentar de boas práticas, porque aquilo que já não deu certo, né, que são as práticas que já estão ultrapassadas e tudo mais, a gente está cheio delas, né, de referência. Então, essa maleta nossa, que a gente carrega com estratégia, com ferramenta de como que eu vou usar para educar, ela precisa estar sendo abastecida, né? Então, a gente tem esse papel, porque com certeza, quando a gente estiver assim, a gente vai entregar o melhor a eles. E aí a gente vai ver o resultado, porque a educação nunca é agora. A educação é sempre no futuro, né? Então, o resultado vai aparecer lá, é isso que a gente quer, ver colhido lá na frente. Bons frutos, né? Bons frutos.
Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Nós vamos encerrar esse episódio com uma frase da Madre Elisa Andreoli. Se algumas vezes teus esforços parecerem em vão, recomeça com mais amor. Obrigada a todos vocês e até o próximo episódio.